Hoje nós vamos falar de 5 razões pelas quais você ainda não fala inglês fluente. Então solta a vinheta. Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia. Titia está aqui para conversar com você, que está aí desesperado, que está aí descabelando seus cabelos porque você fez curso de inglês, porque você estudou, porque você é um aluno dedicado, mas você ainda não sente que consegue falar. E que naquele momento que você precisa falar com o gringo, parece que tem uma trava aqui na sua garganta, você se bloqueia. Calma que eu vou te ajudar. Talvez essas 5 coisas que eu vou comentar aqui sejam coisas que você esteja fazendo aí na sua abordagem de aprender inglês e com certeza vai te ajudar, vai abrir a sua mente, trazer isso para sua consciência para que você possa mudar esses comportamentos. Mas antes de mais nada, eu tenho um convite para te fazer. Se você sente que você trava, que você tem medo de falar, que você sai correndo na hora que parece uma oportunidade para você falar com um gringo, vem participar do meu próximo workshop no dia 3 de agosto, tá bom? Dia 3 de agosto é um sábado, vai ser lá no Hotel Mercury, das 9 da manhã até 1 da tarde, são 4 horas de interação. Então você vai fazer algumas interações com outras pessoas e talvez entender também por que você não consegue falar inglês. Então a gente vai falar disso juntos presencialmente, mas vamos ao vídeo, vamos falar do primeiro comportamento. O primeiro comportamento que pode estar te impedindo de falar inglês fluentemente é que você passa a maioria do seu tempo, quando você está dedicado a aprender e estudar inglês, fazendo exercícios escritos. E não tem nada de errado com isso, não está errado você aprofundar a sua gramática, você se aprofundar no conhecimento da língua, isso não significa que está errado. Mas se o seu objetivo é falar fluentemente, você precisa dividir esse tempo ou talvez passar mais tempo realmente falando propriamente dito. E aí eu sigo para o comportamento número 2. O comportamento número 2 é você anota tudo. Então você está lá na sua aula de inglês, a professora fala uma expressão nova, você pega o seu caderninho e anota tudo. A grande maioria das vezes o que vai acontecer? Você não vai repetir o que a professora falou, você não está ensinando a sua musculatura a falar aquelas frases e principalmente porque vão vir frases prontas muitas vezes na sua aula de inglês, né? Então você vai lá e anota. O que vai acontecer com aquela informação? Primeiro, quando você anota, você está dizendo para o seu cérebro: olha, pode esquecer essa informação porque eu já tenho aqui anotado no papel. Então essa é a primeira coisa. E a segunda é que você está descartando a parte mais importante se você quer falar inglês, que é a oralidade. Você precisa trabalhar os seus músculos, você precisa trabalhar a sua língua, musculatura de maxilar, porque é isso que vai ajudar você a falar melhor, para você pronunciar as palavras melhor e também ter mais ritmo na fala. E eu não estou falando para você que você não deva anotar, você pode anotar sim, não é que você não precisa anotar, mas antes de anotar, repete 2, 3, 4 vezes até você sentir que o ritmo daquela palavra ou o ritmo daquela frase ficou bom, que você conseguiu pronunciar parecidinho com a pessoa que te ensinou, ou se você está aprendendo sozinho, está aprendendo de uma série, está aprendendo de um filme, repete até você sentir que ficou igualzinho à fala do ator. Aí sim vai fazer bastante efeito. Você pode fazer anotação desde que esse seja o primeiro passo. O comportamento número 3 é você foca mais no erro do que na mensagem. Sabe aquele aluno que pensa em tudo minuciosamente? Às vezes ele não sabe nem a regra em português, mas em inglês ele faz questão de saber. Então ele fica questionando os mínimos dos detalhes, quer saber que preposição que usa, se vai usar um artigo, e se o artigo é definido ou se o artigo é indefinido, e muitas vezes ele não tem nem esse conhecimento de gramática tão profundamente em português, mas em inglês ele tem na cabeça dele que ele precisa saber essas regras. E o que vai acontecer quando você foca demais nas regras? Você esquece da conexão, ou seja, você esquece de passar a mensagem, porque você está sempre na sua cabeça se corrigindo ou pensando em detalhes. Quer ver um exemplo? Às vezes você está ali conversando com o gringo, aí você fala: yesterday I didn't went. E aí, quando eu faço isso, eu faço assim: I didn't went? Não, peraí. I didn't go. I didn't go, porque depois eu didn't vem. E aí você começa um diálogo interno muito louco e parece que a pessoa com quem você está conversando, ela simplesmente não existe, ela desaparece para você. Ou seja, você não está querendo passar a mensagem, você quer passar a mensagem com um perfeccionismo, só que para você chegar na perfeição, para você chegar no estou falando fluentemente e corretamente, você vai precisar passar por algumas etapas. E algumas dessas etapas e muitas do seu caminho aí de aprendizagem vão conter erros.
línguas. E se você estiver muito preocupado com isso, você não vai se comunicar. Então a primeira coisa, você se comunica, se conecta e depois é que você vai corrigindo. E é nessa interação de estar conversando com o gringo ou de estar conversando com outras pessoas que sabem inglês, é que você vai se autocorrigindo, é que você vai percebendo aonde é que você está errando. Então é um trabalho meio de trial and error mesmo. Você vai se percebendo, vai notando aonde você está errando, fica bem quietinho sobre os seus erros, ninguém precisa saber que você errou. Na próxima você acerta, porque você vai ter essa consciência que você está errando. Então não esquece, primeiro você vai comunicar, primeiro você vai conectar, vai errar algumas vezes e depois é que você vai melhorando, vai cuidando desses detalhes, da preposição, do pronome oblíquo, da frase justaposta. Isso vem depois e não num primeiro momento. Se você se preocupa muito com isso, com o erro num primeiro momento, com as regrinhas, isso vai com certeza te impedir de falar, porque você está sempre focado naquilo que você não consegue fazer e não naquilo que você consegue fazer. Um outro comportamento que também pode te impedir e muito de falar inglês é o comportamento de se comparar com os outros. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo na imersão, e eu falo demais sobre isso, a gente conversa sobre isso, a gente trabalha nisso, faz dinâmicas para isso, é que se você se compara, todas as vezes que você compara, você perde, você sempre sai perdendo. Por quê? Nós temos um cérebro que tende para o negativo. E por quê? Porque a gente toma muito não na vida. Só no primeiro ano de vida, uma criança ouve em média 47 mil vezes a palavra não. Então o nosso cérebro está muito treinado para o negativo. Então o que vai acontecer quando você vai se comparar? Quando você se compara, você sabe aonde estão as suas falhas, você sabe aonde você não se dedicou o suficiente, você sabe quais são os seus defeitos, então você sempre faz esse peso do negativo com o positivo, e quando você se compara com o outro, você só vê o melhor do outro. Então você sempre vai comparar a sua pior performance, nossa, o meu foi ruim, eu errei aqui, eu não prestei atenção nesse detalhe, a minha pronúncia não é tão legal, e o outro é lindo, maravilhoso, a pronúncia dele é ótima. E às vezes você está comparando coisas que são incomparáveis. Às vezes você está comparando uma pessoa que tem 8 anos de estudo, que tem um exame de proficiência, uma pessoa que morou fora, com o seu inglês que está assim, nos 6 meses, que você está ali começando. Então não é justo com você mesmo fazer essa comparação. Então reflita sobre isso, veja quando você está sendo negativo e o quanto isso pode te prejudicar. Porque quando você se compara com outro, você sempre vai se sentir menos. E não significa que isso é a realidade. Muitas vezes você acha que o outro fala lindo, maravilhoso, mas é porque você está se negativando, porque você está sendo extremamente autocrítico ou autocrítica com você mesmo. E o último comportamento que a gente vai falar aqui é um comportamento muito, muito profundo para a gente discutir, mas que você vai ter que realmente sentar e perceber, porque ele se trata de crença limitante, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas rapidamente não vou aprofundar. Mas o comportamento é você não acredita em você mesmo. Então no fundo, lá no seu inconsciente, não tá na consciência não, tá lá no fundinho do seu inconsciente, uma crença, uma frase, uma vozinha do mal que diz pra você que você não vai conseguir, ou que inglês não é pra você, ou que todo mundo consegue, mas pra você é mais difícil, ou que você tem dificuldade. Então essa vozinha, por mais baixinha que ela seja, por mais inofensiva que ela pareça, muitas vezes ela vai sabotar o seu resultado. Durante a imersão a gente faz muito trabalho de quebra de crenças limitantes, então a gente empodera muito as pessoas para que principalmente elas sejam as principais a acreditarem em si mesmas. Porque se você não acredita em você mesmo, o que vai acontecer? Você tem aquela vozinha mínima que diz para você que você não consegue. O seu cérebro é muito, muito inteligente e perspicaz. E para economizar energia, o que ele vai fazer? Se você vai numa aula de inglês, ou se você vai numa conversa em inglês, num aplicativo para conversar em inglês, e você tem aquela vozinha que diz pra você que você não consegue, o seu cérebro vai falar assim: ah, eu não consigo mesmo, então eu não vou nem me esforçar. o que vai acontecer com o seu potencial? Ao invés de você ir lá de peito aberto, com potencial muito alto para aprender, para dar o seu melhor, para realmente sair da sua zona de conforto, você simplesmente vai dar o seu mínimo. Ou talvez você não dê menos do que o seu mínimo. Talvez você vá na próxima reunião e simplesmente fique de
boquinha calada, só observando os outros, sempre deixando os outros aproveitarem essa oportunidade e você não as aproveita. E tudo isso vem daquela vozinha que parece tão inofensiva, que tá lá no fundinho dos seus pensamentos, lá no seu inconsciente, e às vezes é essa voz que tá te sabotando, às vezes é ela que fala pra você: ai, nem vai na aula de inglês, ai, nem conecta com o aplicativo, ai, nem vai fazer uma imersão. Pra que você vai fazer isso com você mesmo se você não consegue? Então o seu cérebro, ele tá sempre tentando te convencer de não sair da zona de conforto. Ele trabalha muito bem naquela linha flatzinha de energia, que ele não precisa gastar mais energia. Quando você tá em aprendizado, quando você tá fora da sua zona de conforto, seu cérebro gasta muito mais energia. Então o que ele vai fazer? Ele é esperto, ele vai falar pra você: ai, Will, vou economizar essa energia, vai pra casa, fica lá comendo sua pipoquinha, vendo sua série, que tá tudo certo. E eu não tô falando que tem nada de errado com ficar em casa vendo Netflix, não. Eu acho ótimo isso, acho muito bom pra você aprender inglês, inclusive. Mas muitas vezes, para você aprender a falar inglês, você vai precisar sair da sua zona de conforto. E ó, se você quer saber mais sobre as suas crenças limitantes, se você quer aprender a se autoconhecer, acreditar em você mesmo e entender que você precisa trabalhar na sua oralidade, ou seja, você precisa de prática, de arena, vem passar um final de semana de imersão comigo, que eu tenho certeza que nós dois juntos vamos resolver esse bloqueio. Tem uma turma chegando, então já se inscreve e vem passar um final de semana que vai mudar a sua vida. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, o que você tá esperando? Se inscreve já e ó, me segue lá no Instagram, que toda terça e quinta tem quiz de listening. Um beijo, bye bye!